analisa aquilo que eu chamo de seção autobiográfica de Paulo, onde ele narra parte de sua trajetória, tanto dentro do judaísmo como no cristianismo. O propósito dessa autobiografia é claramente oferecer elementos históricos que comprovem sua autoridade apostólica, que, como se sabe, e eu falei isso nas 2 vezes anteriores que subi esse púlpito, estava sendo atacada pelos falsos mestres judaizantes, que atuavam dentro das igrejas da Galácia. Naquele período, ou naquele momento, Paulo e a sua apostolicidade estava sendo questionada efetivamente por parte desses mestres judaizantes, que diziam que Paulo poderia ser considerado até um apóstolo, mas um apóstolo de segunda categoria, pelo fato de que ele estava incentivando a justificação pela fé, a salvação pela graça, e esquecendo conceitos importantes para eles, judaizantes, que não deveriam ser desprezados, como a guarda da lei. Ele inicia esse período, ou essa parte da sua epístola, esclarecendo que o evangelho que ele pregava não era de origem humana. Ele precisava afirmar isso, até porque ele estava sendo colocado em xeque. Estavam dizendo a ele de que aquilo dali era algo que tinha brotado do interior dele, do coração dele, das emoções dele, que não tinha efetivamente nenhuma ação ou intervenção por parte do Senhor. E ele queria deixar claro para os irmãos da Galácia, de que o evangelho que ele tinha recebido, ele não tinha recebido por parte de mãos humanas. Ele tenta alertar aos Gálatas de que esse evangelho que ele pregava era o evangelho de Deus. E a ideia dele era criar nas mentes dos seus leitores a ideia de um contraste entre aquilo que ele, Paulo, anunciou no princípio, e agora aquilo que os mestres judaizantes estavam ensinando a igreja da Galácia. Então, o que a gente percebe aqui, é que os legalistas estavam trazendo sobre Paulo uma acusação implícita de que a mensagem dele era uma mensagem que tinha sido criada por ele mesmo, e Paulo tenta contrapor a isso, dizendo de que de fato a mensagem que ele prega era uma mensagem que não era de origem humana, mas que ela tinha vindo diretamente do Senhor. No verso 12, ele desenvolve ainda mais o ensino de que o evangelho que ele pregou não era de origem, ou não se originou em homens. Primeiramente, ele afirma que não recebeu o evangelho de ninguém. Ele é claro isso, ele diz o seguinte: olha, ninguém chegou para mim e me instruiu, eu não recebi Pedro, Paulo, ou Pedro, Tiago, ou qualquer outro dos apóstolos aos quais eu me relacionei, ou aos quais eu cheguei e perguntei o que era, como era e por que era. Não foi. Esse ensino que eu vos trouxe é aquilo exatamente de que eu recebi da parte de Deus, e ele não originou-se em homens. Ele afirma que não recebeu o evangelho de ninguém e que nenhuma pessoa o havia ensinado, trazendo a ele, portanto, a autenticidade de um apóstolo que efetivamente tinha sido instruído por Deus e pelo Filho, assim como os outros tinham sido instruídos também. Nessas palavras, pode-se vislumbrar um dos traços daquilo que a gente chama de verdadeiro apostolado. Paulo reivindicava de modo tão veemente que era apóstolo, pelo fato de ele dizer e afirmar que a mensagem a qual ele tinha recebido não tinha vindo de homem algum. Ele diz de forma muito clara, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, de que a mensagem que lhe foi dada veio diretamente do Cristo ressurreto. E esse, meus irmãos, é um dos principais pontos de distinção entre os apóstolos de Cristo e os crentes comuns, já que crentes comuns recebem ou aprendem o evangelho de um outro cristão que se dispõe a pregar. Apóstolos não, receberam diretamente de Cristo. Por essa, ou melhor, essa é uma das razões pelas quais podemos afirmar que não existem mais apóstolos nos dias de hoje, uma vez que ninguém pode
pode alegar em sã consciência que aprendeu o evangelho sem mediação humana. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não convivi com Jesus enquanto ele estava andando pela Judéia, mas ele se revelou a mim. E ele me chamou como um fora do tempo, e o que eu recebi veio diretamente dele, por isso eu sou apóstolo. Os outros receberam porque caminharam com ele durante 3 anos, mas eu tenho ouvido diretamente dele essas verdades inequívocas e inquestionáveis. Por isso eu posso afirmar diante de vocês que o evangelho que eu prego não veio de homem algum, mas veio diretamente de Deus. Após essa informação importante dos que seu apostolado não se devia a homens e sim a Cristo, o que Paulo passa a fazer é narrar a mudança dramática que se operou em sua vida após ter conhecido o Senhor. Ele, na verdade, quer demonstrar com a exposição desses fatos o grande impacto que o evangelho que pregava causou em sua própria história. No verso 13, ele afirma que os gálatas ouviram do seu procedimento no judaísmo. Como é que ele perseguia, por exemplo, a igreja com violência, procurando destruí-la. Nos versos 15, 16 e 17, ele contrasta a vida que tinha no judaísmo com uma nova e gloriosa etapa. Uma etapa a serviço de Cristo, aquele que o tinha chamado para ser apóstolo. Serviço, ou aquele que chamou para servi-lo, e servi-lo com prontidão a obedecer às suas orientações. E ele deixa claro no verso 17, independente dos líderes de Jerusalém, ou seja, ele quer deixar extremamente claro de que o seu ministério apostólico veio de Deus e nasceu de Deus. Agora, eu queria que você atentasse comigo com alguns verbos usados por Paulo nessa defesa. Primeiro ele diz o seguinte, que Deus o separou antes dele nascer. Ele diz, olha, Deus me separou. Eu sou um apóstolo porque Deus me chamou antes mesmo de que eu nascesse. Antes mesmo de que eu tivesse sido concebido pelos meus pais, eu fui separado por Ele. Depois ele fala uma segunda expressão, Ele me chamou pela sua graça. Então você vê Paulo dizendo de que aquele que tinha sido separado por Deus, depois foi chamado. E aí em terceiro lugar ele usa um terceiro verbo, ele diz, aprove a Ele revelar seu Filho em mim. E aí ele traz o verbo final, que é o objetivo, que é o alvo, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. E eu posso dizer a vocês que eu não fui consultado, que eu não consultei para isso, melhor dizendo, nem carne e sangue. Ao dizer que Deus o chamou por sua graça, Paulo está golpeando o ensino dos falsos mestres. Pois está com isso dizendo que seu zelo pela lei e tradições judaicas em nada influiu na obtenção do favor que foi alcançado pelo Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui. Como Paulo, acho que Paulo é brilhante, né? Os caras estavam advogando a questão da lei, a importância da observância da lei, de que pessoas que observavam a lei eram pessoas diferenciadas e que eram agraciadas. Ele está dizendo o seguinte, olha, apesar de eu ter sido alguém que perseguia a igreja e que era zeloso pela lei, nada disso contribuiu para que Deus me chamasse para ser apóstolo. Nada disso foi suficiente, ou mexeu, ou de certa forma induziu a mão de Deus para que Ele estendesse a sua bondade sobre a minha vida, para que eu fosse apóstolo. Deus não olhou para mim por isso, Ele olhou para mim por sua graça. Ele me separou antes de eu nascer, Ele me chamou antes mesmo de que eu fosse concebido, e Ele trouxe sobre a minha vida essa vocação, esse chamado, esse ministério. Isso é por graça. E aí ele está contrapondo os judaizantes com a perspectiva de que tudo deveria ser feito pela lei. Na verdade, foi unicamente pela graça de Deus que Paulo alcançou o privilégio de ser contado entre os ministros do Evangelho. Ele não foi chamado porque ele era um homem zeloso pela lei de Moisés, nem tampouco porque era uma pessoa diferenciada no que tange aos ensinos e a sua capacidade de eloquência e de pregação dos valores do judaísmo. Ele foi chamado
por graça. E ele disse que Deus o chamou por graça, e que Deus o chamou pessoalmente, e de que ele não aprendeu o evangelho da parte de ninguém, que ele aprendeu o evangelho diretamente de Deus. Por isso ele era um apóstolo. O interessante é que com uma linha apenas, Paulo destrói as duas principais mentiras que emanavam da boca dos judaizantes. A primeira era de que ele era um falso apóstolo. Ele está desconstruindo isso. A segunda, de que a prática da lei era fundamental para a obtenção do favor divino. Ele também desconstrói isso. Ele diz que não, foi por graça, foi pela bondade do Senhor. No verso 18, o apóstolo diz que foi a Jerusalém somente 3 anos depois dos eventos narrados. É possível que ele tenha passado todo esse tempo pregando em Damasco. Se você olha Atos capítulo 9, 23, a expressão decorridos muitos dias nos aponta efetivamente para isso. Então, como não pudesse mais permanecer ali, segundo o próprio livro de Atos, ele foge e aproveita a oportunidade para seguir até a Palestina, onde finalmente ele iria conhecer Pedro com a ajuda de Barnabé. Mas o que o texto está nos dizendo, o que Paulo está nos falando, é de que isso só acontece depois de 3 anos. Que ele não foi tocado por uma experiência na estrada de Damasco, e que dali ele resolveu procurar Pedro e Tiago e ouvir aquilo que eles tinham a revelar ou a dizer a respeito do evangelho. Não, ele diz: isso não aconteceu. Eu por 3 anos não tive contato com esse pessoal, até que chegou o momento em que lá estive. Em outras palavras, ele está afirmando, ele está dizendo de forma muito clara e objetiva de que o evangelho que ele recebeu veio diretamente do Senhor. O que o texto nos mostra, meus amados e queridos irmãos, é que Paulo entendia que precisava defender a sua apostolicidade, e que ele precisava defender o evangelho da graça, em detrimento aos ensinos judaizantes que estavam sendo pregados. E como eu falei na primeira ocasião, os judaizantes estavam dizendo que não bastava depositar a sua fé em Jesus. Era necessário que observasse a lei, como também com que as crianças e os homens não circuncidados passassem pela circuncidão, e como também se observasse as festas judaicas. Paulo está dizendo a eles que isso não era desnecessário, e ele afirma isso na categoria de apóstolo, na autoridade de apóstolo, e por isso que ele está dizendo, em outras palavras, de que ele não foi chamado por homem algum, nem tampouco se relacionou com ninguém. Esse chamado e esse relacionamento se deu efetivamente da parte do Senhor. Vamos à aplicação do texto e entender o que isso tem a ver com as nossas vidas. O fato de Paulo afirmar que Cristo revelou-se a ele não dá margem, por exemplo, para os crentes de hoje afirmarem que da mesma forma eles tiveram uma revelação solo de Cristo. É muito comum isso, né? Você vê algumas pessoas defendendo o fato de que receberam uma revelação de Cristo, principalmente nos meios neopentecostal e pentecostal. Você vai ver pessoas dizendo que foram arrebatadas ao céu, né, comumente se dizem isso, e que lá no céu tiveram uma revelação, ou foi revelado a eles algumas doutrinas, alguns conceitos, alguns pressupostos aos quais deveriam ser aplicados no dia a dia. Eu estive em Boston, nos Estados Unidos, e pregando em algumas igrejas e tendo contato com um material que foi publicado por um apóstolo brasileiro, que hoje já não está mais em evidência, que diz que foi arrebatado aos céus, e quando ele chegou aos céus, o pai estava conversando com o filho e o Espírito Santo, e eles estavam dizendo o seguinte: olha, não está dando certo, nada do que a gente fez no decorrer da história funcionou, né? A gente viu Jesus, viu o Senhor, e nada do que podia, que a gente esperava que acontecesse, e aconteceu. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. E esse apóstolo, na sua aparente visão, disse: Senhor, conte comigo. E aí disse que Jesus foi falar alguma coisa, o pai falou: não, deixa o apóstolo falar. Se o senhor quiser, eu vou. Se o senhor quiser, eu vou. E aí ele fala que ele foi comissionado por Deus para poder falar alguma coisa
população mundial que estava perdida em seus delitos e pecados, que não conseguiu experimentar da bondade e da graça de Deus, porque Jesus, de certa forma, tinha fracassado na sua missão. Quando Paulo ele está defendendo essa questão de revelação, ele está tratando efetivamente de que ele, como apóstolo, tinha autoridade para isso, porque ele tinha recebido diretamente de Deus. Ora, quando você vê apóstolos nos dias de hoje afirmando de que eles possuem essa prerrogativa, eles pecam contra aquilo que as Escrituras dizem, porque as Escrituras são claras em afirmar e nos mostrar que o último apóstolo existente foi João, e que quando João morreu, acabou o ministério apostólico. E de que não existem apóstolos que receberam do Evangelho, ou que receberam o Evangelho diretamente de Deus. Paulo, ele podia dizer isso: eu recebi de Cristo, Cristo falou comigo. Todos os que se dizem apóstolos nos dias de hoje, eles ouviram o evangelho da boca de alguém, eles ouviram a mensagem por intermédio de uma pessoa, eles leram alguns livros, ou tiveram algumas experiências catársicas, alucinantes, esquizofrênicas, que tentam levá-lo a achar de que aquilo que ele prega é o evangelho, mas não é. Então Paulo aqui, ele está nos mostrando de que no que tange a questão revelativa, essa prerrogativa foi dada aos 12 e especificamente a ele como um apóstolo fora do tempo. E o texto nos traz entre linhas o ensino claro de que hoje não existe mais prerrogativas bíblicas para revelações doutrinárias quanto àquilo que nós devemos considerar como verdades inquestionáveis a respeito da vontade soberana de Deus. O que Paulo nos ensina, o que Gálatas nos ensina, é de que não existe possibilidades para revelações solo. Por isso que os protestantes, eles fundamentam a sua fé nas Escrituras. A Bíblia é a nossa única fonte de fé. Ela é exclusivamente a nossa única fonte de autoridade e prática e comportamento. Nós fazemos da Bíblia a nossa vara de medir, o cânon a qual nós submetemos todas as nossas experiências. Contudo, você vai ver muitos judaizantes hoje, ou muitos neopentecostais hoje, ou até mesmo alguns pentecostais, dizendo que tiveram uma revelação e que essa revelação veio do céu. E aí, se você pergunta para o sujeito onde que ele encontra a base na Bíblia para isso, ele vai dizer que não encontra. É que aquilo foi uma experiência. E essa experiência que ele teve, ele coloca no mesmo nível de igualdade ou no mesmo nível de patamar do que as Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, que pertencia somente aos apóstolos, e Paulo se coloca entre eles. Como nós não temos mais apóstolos, esses homens pecam acrescentando à palavra de Deus o que não deveria ser acrescentado, e vão dar contas ao Senhor daquilo que estão dizendo. Só quem teve essa revelação específica foi Paulo, e como um apóstolo fora do tempo. Por isso que a mensagem dele podia contrapor os ensinos dos Gálatas. Por isso, a sua doutrina era uma doutrina inquestionável. Ele recebeu diretamente de Cristo. Por 3 anos. E é tão interessante que Jesus permanece com 3 anos com os discípulos e com 3 anos com Paulo. A gente não sabe efetivamente o que acontece naquele momento com Paulo durante esse período, mas Deus se revela a Paulo, e Paulo entende a beleza do Evangelho, da misericórdia de Deus, das boas novas da salvação eterna, e efetivamente de que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Segundo lugar, à luz dessa carta aos Gálatas, a gente aprende que precisa resistir aos ensinos dos judaizantes que tentam acrescentar ao Evangelho elementos da lei. Paulo resistiu a eles. Paulo diz o seguinte: olha, não é verdade o que vocês estão ensinando. Isso não pode ser considerado como doutrina bíblica saudável cristã.
eu rejeito isso. Olha, se Paulo rejeita, e se a Bíblia é a única fonte de fé, prática, de comportamento a qual nós protestantes, nós evangélicos nos submetemos, assim como Paulo, nós temos o direito de resistir também. Mas resistir não pelos nossos achismos, não porque nós temos a impressão de que aquilo não se adequa às nossas estruturas litúrgicas e culticas, mas pelo fato de que a palavra de Deus nos mostra que isso é repreensível. E o que era repreensível? O fato de que eles estavam dizendo que a justificação pela fé não era suficiente para o cara ser salvo. E a gente olha para a igreja brasileira hoje, no nosso tempo, e a gente vê, de certa forma, a mesma atitude, o mesmo comportamento. A gente olha para a igreja brasileira dizendo, não basta somente você depositar a sua fé em Cristo Jesus. Você precisa tirar o encosto, né? O encosto gospel, que é pregado e propagado por tantos outros. Você precisa fazer 7 sextas-feiras de libertação, 7 quintas-feiras de milagre, 7 quartas-feiras para o Palmeiras ser campeão alguma vez na vida. Você vai fazer alguma coisa, você tem que ter aquela ideia de que você precisa contribuir, que você precisa observar e cumprir a lei a fim de que Deus possa trazer sobre você justificação. E Paulo está combatendo isso de forma veemente, dizendo que não. E ele fala, eu combato porque eu sou apóstolo, tenho autoridade apostólica. E nós hoje podemos combater, não porque nós arvoramos o título de apóstolo, mas porque nós acreditamos que a Bíblia é a única palavra de Deus, inequívoca palavra de Deus, e que Paulo, como apóstolo, refutou aquilo. Por isso nós temos o direito de refutar também essa doutrina maligna. Somos chamados a resistir. Terceiro e último lugar, devemos resistir à ideia dos judaizantes que Paulo foi um apóstolo de segunda categoria, afirmando a estes que, do ponto de vista bíblico, não existe diferença entre Paulo e os 12. E é interessante, porque você vê hoje algumas pessoas tramitando dentro dessa perspectiva. Por exemplo, é comum você ouvir alguns dizerem o seguinte, Jesus pregava o reino e Paulo pregava o evangelho. Porque Jesus pregava o reino e porque Paulo pregava o evangelho, a visão paulina era uma visão menor que a visão de Jesus. E alguns chegam a afirmar que não dá para levar em conta os escritos paulinos porque Paulo era misógino, ou porque Paulo era sexista, ou porque Paulo construiu a ideia ou o conceito de que a mulher tem um papel inferior. E aí você vê a influência do marxismo cultural e do feminismo entrando na igreja e tentando dizer que parte da palavra contida, ou parte da palavra das escrituras, ou parte das escrituras é a palavra de Deus e outra não. E nessa perspectiva desconstrói-se até mesmo a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que ele não possuía autoridade para poder legislar em algumas coisas. Numa das perspectivas comuns que se trata disso é a ordenação da mulher ao ministério pastoral. Muita gente diz o seguinte, não, Paulo era machista, por isso que ele não defendia a ordenação das mulheres ao ministério pastoral. E aí se desconstrói a apostolicidade de Paulo, assim como se desconstruiu a apostolicidade de Paulo, tentou-se fazer em Gálatas. Só que nós precisamos trazer à tona a ideia de que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é inequívoca, de que ela é inspirada por Deus, e aquilo que Paulo escreveu é absolutamente verdadeiro e inquestionável, e nós devemos obedecer porque ela é santa e palavra efetiva do Deus a qual nos salvou. Paulo não foi um apóstolo de segunda categoria. Não existiu a diferença entre o apóstolo Paulo e os 12. Todos eles receberam da parte de Deus o evangelho. Receberam a mensagem das boas novas. E tais mensagens não podem ser questionadas
refutadas, nem tampouco submetidas a uma cosmovisão marxista, feminista ou qualquer outro tipo de percepção equivocada. Nós precisamos dizer e pregar que o Evangelho revelado aos apóstolos efetivamente é a palavra de Deus. A lição que tiramos é que, assim como aconteceu no primeiro século, onde tentava-se pôr em xeque a mensagem de Paulo, tem acontecido nos séculos posteriores, e principalmente nos dias de hoje, onde num tempo onde o absoluto foi relativizado. A gente vive numa época onde as pessoas chamam bom de mal, mal de bom, luz de escuridade, escuridade de luz, amargo de doce e doce de amargo. E nessa perspectiva, a gente relativiza a igreja. E relativiza a igreja quando a gente permite com que novas revelações surjam, pondo em xeque a palavra de Deus. Eu lembro de um apóstolo, não vou falar o nome dele, mas um apóstolo moderno, que disse que num programa de televisão que ele costuma fazer, que se ele pudesse conversar com Pedro de apóstolo para apóstolo, ele diria para Pedro que Pedro errou ao escrever parte da sua epístola. Loucura. Loucura. A igreja da Galácia caminhava por caminhos perigosos. E Paulo precisava ser assertivo, firme, duro. E o interessante é que ele não usa de falsa modéstia. Esse equilíbrio paulino é fantástico. Se por um lado ele se reconhece como um miserável, como um pecador, como alguém que foi atingido pela graça de Deus, por outro ele também sabe aquilo que Deus fez na vida dele, e ele não tem o menor problema de dizer que ele era apóstolo e que ele tinha autoridade para confrontar aqueles ensinos falsos. Se Paulo não tivesse feito isso, talvez o mundo hoje fosse diferente. Talvez hoje nós estivéssemos vivendo um evangelho repleto de marcas, estereótipos, de costumes, de perspectivas judaizantes, que influenciaria ou macularia, melhor dizendo, a santa mensagem do Evangelho. Bendito seja Deus que usou Paulo para que pudesse refutar as doutrinas heréticas por parte dos judaizantes. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 14. Se você achar o texto, por favor, coloque-se de pé. Para eu poupar minha voz, você pode ler para mim, por favor? Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar
Pode se sentar, meu irmão. Como a gente já falou nas exposições anteriores, Gálatas foi escrito para auxiliar os cristãos da Galácia a resistirem aos falsos mestres que pregavam que só podia ser salvo quem acrescentasse a fé em Cristo à observância da lei de Moisés. Isso ficou bem claro e eu espero que você tenha entendido isso. Contrapondo-se de forma veemente às prerrogativas dos irmãos da Galácia, que também afirmavam, entre linhas, ser Paulo, um apóstolo de segunda categoria, e na exposição anterior a gente viu Paulo defendendo, ou trazendo as razões porque ele era um apóstolo. A gente vê de forma clara Paulo contrapondo-se de modo veemente às prerrogativas dos Gálatas de que ele era um apóstolo qualquer, ou de que ele não tinha a mesma envergadura do que os apóstolos do Senhor Jesus, dos 12 escolhidos, dos 12 que estiveram com Jesus. Paulo advoga para si de que, assim como os 12, e a gente viu isso na mensagem anterior, ele também era apóstolo, tendo sido chamado por Cristo para exercer efetivamente o apostolado aos gentios. Esse texto que a gente leu é um dos mais tensos do Novo Testamento, tenso mesmo, porque ele trata de um imbróglio, de um conflito entre dois dos principais líderes da igreja, e um conflito teológico e relacional, um conflito entre Pedro e Paulo. E o motivo do conflito, se deu em Antioquia, a principal cidade da Síria, onde entre os gentios começou o evangelho, efetivamente, plantações de igrejas, e onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Deixe-me tratar de alguns pormenores desse texto aqui, antes de tratar efetivamente desse imbróglio entre Pedro e Paulo. No capítulo 2, ou seja, esse capítulo a qual nós estamos lendo e estudando, Paulo continua a narração da sua autobiografia. Você lembra que eu falei na mensagem anterior que ele usa da sua autobiografia para defender a sua apostolicidade, E ele afirma de que ele recebeu do próprio Senhor a revelação do Evangelho, colocando-se no mesmo patamar de outros apóstolos. Nessa perspectiva que ele afirma aos Gálatas que 14 anos depois da sua primeira visita a Jerusalém, ele deveria voltar à cidade. Então, esse é o contexto, efetivamente a qual ele está escrevendo Gálatas capítulo 2. Mas ele, de repente, começa a tratar do comportamento de Pedro, de como Pedro lidou com os gentios e com os judeus. Quando Pedro chega em Antioquia, e Paulo traz a menção, ou faz a menção disso na sua epístola aos Gálatas, ele fazia refeições com os gentios e desfrutava de fraternidade deles. É como se Pedro falasse o seguinte: olha, vamos comer juntos. E ele não tinha o menor problema de comer carne com sangue, ou ele não tinha nenhum problema de, juntamente com os gentios, de comer uma boa picanha de porco, ou de desfrutar da alimentação que os gentios tinham. Na cabeça de Pedro isso já estava, de certa forma, resolvido. Desde Atos capítulo 10, quando ele tem aquela experiência com Cornélio, quando um lençol desce do céu e diz: Pedro, mata e come. E ele, primeiro ele resiste, e depois ele fala que ele entende que aquilo tinha sido orientação do Senhor, e ele compreende que não havia nenhum problema de fazer isso. Então ele chega em Antioquia, onde os discípulos, onde os crentes gentios estavam sendo chamados de discípulos, onde o evangelho tinha chegado, e ele não tem a menor dificuldade de comer juntamente com os gentios, ou de se relacionar efetivamente com eles. Ele não considerava, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, impuro esse contato com os cristãos gentios. Até que, esse é o contexto do texto, até que chegou em Antioquia um grupo de Jerusalém enviado por Tiago, que era o líder da igreja daquela cidade. E eles se diziam cristãos.
E Pedro, quando percebe que esse grupo tinha chegado ali, ele, tentando evitar constrangimentos, ele para de comer juntamente com os gentios. É como se ele tentasse ser aquela natureza mesmo petrina, né? Volátil, né? Ele falou assim: eu não vou me aborrecer, os caras vão chegar lá para o pessoal lá em Jerusalém, vão dizer que eu estou comendo carne de porco, vão dizer que eu estou comendo carne com sangue, é melhor eu me afastar deles, é melhor eu não ficar com os gentios. E ele tenta passar, né, para os judeus que tinham vindo de Jerusalém, de que ele não tinha nenhum contato com os gentios dentro dessa perspectiva, né? E isso precisou ser repreendido por Paulo. Pedro precisou ser confrontado. A gente pergunta, por que será que Pedro agiu dessa forma? Será que foi convicção teológica? Eu acredito que não, né? Até porque, como eu falei em Atos capítulo 10, ele entendeu que isso não era nenhum problema. Então, por que ele agiu dessa maneira? Ele agiu porque ele não queria sofrer qualquer tipo de problema junto com os irmãos em Jerusalém. Na verdade, ele teve medo dos cristãos judeus, e talvez ele tivesse preocupado com a sua reputação, ou aquilo que em Jerusalém podiam dizer dele. Ele falou assim: olha, Pedro estava lá, cara, estava lá na churrascaria, cheguei lá, ele estava lá atochado na carne de porco lá, e ele falou assim: meu Deus, eu vou ter que explicar de novo isso para esse pessoal, vou ter que tratar dessa situação novamente. E aí ele se afasta e separa-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Veja o que diz o verso 12: quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E até Barnabé foi influenciado pela hipocrisia deles. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. E essa expressão, no original grego, aponta para agir com hipocrisia. Então, na verdade, Pedro tinha colocado ali, né, a capa da hipocrisia, a carapuça da hipocrisia, né, e estava se relacionando com aquele pessoal ali. E isso era muito perigoso, porque isso podia trazer para os judaizantes exatamente a ideia, né, que eles estavam tendo, de que você precisa observar as leis cerimoniais, por exemplo, de que você precisa comportar-se como um judeu para que você possa ser justificado. E o que Paulo faz quando ele enfrenta, ou quando ele lida com essa situação? Qual foi o procedimento de Paulo diante do vacilo de Pedro? Gálatas capítulo 2, verso 11, diz que quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo enfrentou ele face a face por sua atitude condenável. E ele mais uma vez está tomando para si, mostrando para os irmãos da Galácia de que ele era apóstolo, porque ele tinha autoridade apostólica para poder enfrentar, né, um outro apóstolo, e nada mais, nada menos do que Pedro. Paulo reconhecia que Pedro era um apóstolo de Jesus, sabia que Pedro era uma das colunas da igreja, a quem Deus confiou o evangelho para os circuncisos. Agora, não obstante a isso não impediu Paulo de se opor a Pedro quando necessário. E mais, ele fez isso publicamente. Paulo não chamou Pedro no canto e falou o seguinte: Pedrinho, deixa eu te dar uma ideia aqui, bicho, olha, a coisa está meio complicada, você vai me trazer problema, isso aí não vai ser legal. Não, ele enfrenta, ele confronta, ele admoesta. Por quê? É aquilo que eu falei na primeira ou segunda exposição. Para Paulo, doutrina era coisa séria. Ele compreendia que não dá para fazer vista grossa diante de algumas atitudes ou de algumas doutrinas que são pregadas. Paulo age de forma dura, porque ele estava preocupado com a verdade teológica que Pedro parecia ter esquecido ou deixado de lado. Verso 14 diz que quando Paulo afirma: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Olha que afirmação fantástica. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. E que verdade é essa? Primeiro, a verdade do evangelho que Paulo refere-se diz respeito à salvação pela graça. Segundo, trata-se da justificação pela fé. Terceiro, que não era por intermédio, que essa salvação não era por intermédio de obras.
Para Paulo, qualquer desvio deste evangelho era intolerável. Eu sei que essa palavra não é politicamente correta num tempo onde nós somos instigados a sermos tolerantes, né? Essa tem sido uma das frases, ou uma das máximas da sociedade a qual a gente faz parte. Todavia, Paulo entendia que não dá para ser tolerante quando o evangelho é maculado, ou quando o evangelho está sendo maculado. Ele está usando desse exemplo que aconteceu em Antioquia para poder confrontar os irmãos da Galácia. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou confrontando vocês aqui na Galácia, mas eu fiz isso com Pedro. E deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Ele comia com o pessoal, mas quando chegou alguns irmãos de Jerusalém, ele resolveu se comportar como um hipócrita. Ele usa a expressão mesmo, a expressão no grego traz essa ideia. E sabe o que eu fiz? Ele está dizendo em outras palavras para os irmãos da Galácia: eu resisti ele face a face, e resisti isso publicamente, porque isso estava maculando a mensagem do Evangelho. Paulo entendeu, e os demais judeus, Paulo entendeu que Pedro e os demais judeus em Antioquia não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. E ele usa esse exemplo para dizer aos irmãos da Galácia que eles também eram dignos de repreensão, porque eles também não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Paulo não era Paulinho que tinha vocação para Paulinho Deus é amor, ou Deus é paz, ou aquele cara que não se posicionava diante das demandas e das dificuldades. Ele se posicionava quando a doutrina sofria um tipo de ameaça. Para Paulo, a verdade do Evangelho implicitamente dizia que a salvação é pela fé somente, que em Cristo não há distinção entre judeus e gentios. Ele está tratando disso aqui, porque quando ele usa desse exemplo para confrontar os Gálatas, ele está dizendo o seguinte: olha, veja bem, os judeus não são superiores aos gentios. O sujeito, para ser salvo, ele não tem que se tornar um judeu em potencial, ele não tem que desenvolver uma fé judaizante. Ele está desconstruindo esse conceito. Ele está tratando efetivamente de que não existe distinção entre judeus e gentios. Ambos estão perdidos, destituídos da bondade, da graça, da glória de Deus, e precisam ser salvos mediante a sua fé em Jesus Cristo. Paulo entendia que a verdade do Evangelho implicitamente dizia que em sua morte o Filho de Deus rompeu a barreira da separação que estava entre os dois e criou de ambos um novo homem, fazendo a paz. A gente vê isso em Efésios capítulo 2, essa afirmação paulina de que gentios e judeus são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e agora fazem parte deste corpo de Cristo e glorificam a Cristo através da sua relação e da sua comunhão. E os judeus não têm que impor sua percepção cultural em cima dos gentios. Ele é claro nisso. Ele é assertivo nisso. Ele está dizendo que gentios e judeus são copartícipes da graça do Senhor dada em Cristo Jesus. Por isso ele precisava resistir. Ele usa do exemplo de ter resistido a Pedro. Quando Pedro e seus companheiros se afastaram dos irmãos gentios, é como se eles tivessem negado todas essas verdades. E por isso Paulo precisa resistir a ele face a face. Agora, o que a gente pode aprender dessa desavença entre Paulo e Pedro? Quais são as lições que nós tiramos disso? Primeiro, que nós somos chamados a andar corretamente, em conformidade com o Evangelho. E aí entra um problema. O que é o Evangelho? Muita gente não sabe responder. Aliás, muita gente não sabe responder quem é Jesus. Eu tenho um pastor amigo que ele conta uma história cômica e triste ao mesmo tempo. Ele disse que
ele tem o hábito de, antes de alguém passar pelas águas batismais, de entrevistar o irmão ou a irmã para saber de fato o que é que eles acreditam, se eles entendem efetivamente aquilo que estão fazendo, o que está certo. E ele disse que, numa dessas ocasiões, a filha do presidente da junta diaconal da igreja dele, uma menina de 14, 15 anos, ia passar pelas águas do batismo, e ele foi fazer uma entrevista com a menina, e entre algumas perguntas ele indagou a garota: minha filha, me diga por favor, quem é Jesus? E a menina respondeu: Jesus é um cara show de bola, maneiro demais. Ele é um cara, assim, poxa, ele é fantástico, eu me amarro nele. E ele percebeu que havia alguma coisa de podre no rei da Dinamarca e tentou ser um pouco mais assertivo. Mas quem é Jesus? Por exemplo, Jesus é Deus? E a menina de repente bateu a mão e falou assim: pastor, eu morria e não sabia disso. O cara é Deus, que maneiro. E ele olhou e percebeu que aquela menina não estava entendendo quem era o autor do evangelho. Paulo resistiu a Pedro e foi firme depois com os Gálatas, porque ele entendia muito bem a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, ela se resume em algumas notícias. Primeiro, a má notícia de que o homem é mau e pecador, e que todos pecaram, e que todos estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, e que não existe um homem justo sequer. Mas também oferece ou anuncia a mensagem de que Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira e pergunta a muitos daqueles que frequentam nossas igrejas o que é o evangelho, eles vão dizer que o evangelho é saúde, é bênção, prosperidade, é riqueza, é desfrutar do melhor de Deus nessa terra e por tantas outras afirmações mais. Mas Paulo, ele podia resistir à igreja da Galácia, ou os mestres da Galácia que estavam pregando o evangelho, porque estavam eles pregando o evangelho em desavença, que tinha desavença com o verdadeiro evangelho. E nós somos chamados a isso. E quando percebemos que o evangelho está sendo maculado, nós temos o direito, o dever e a obrigação de resistirmos a Pedro e a quem quer que seja por pregarem um falso evangelho, mesmo que isso não seja politicamente correto. Nós somos chamados a andar em conformidade com o evangelho. Segundo, nós somos chamados a nos opor àqueles que negam o evangelho e que acrescentam ao evangelho ingredientes que não podem ser acrescentados. Paulo está querendo mostrar aqui para a Galácia isso. Olha, gente, eu resisti Pedro porque o que ele estava dizendo, o que ele estava passando, não com a palavra dele, mas com as atitudes dele, era de que havia diferença entre gentios e judeus. Ele estava dizendo que os gentios, eles precisavam se conformar aos judeus. E por que ele estava dizendo isso? Era implícito, claro. Ele antes comia carne com sangue, comia carne de porco, ele jantava ou almoçava com os judeus com os gentios sem o menor problema. Bastou os judeus chegarem para que ele mudasse o comportamento. Ele está dizendo, em outras palavras, de que existe diferenciação. Então Paulo precisou resistir àqueles que estavam pregando um falso evangelho na Galácia. Em terceiro lugar, em nome do evangelho e por causa do evangelho, não devemos, em hipótese alguma, abraçar o politicamente correto. É isso que a gente vê em Paulo. Paulo não está preocupado se ele vai ser visto ou olhado como uma pessoa chata, intransigente. É engraçado que esse é um termo muito comum aos dias de hoje, quando nós manifestamos as nossas percepções conservadoras, por exemplo.
quando nós dizemos que nós não acreditamos em determinadas práticas, determinados comportamentos, quando nós nos manifestamos contra o pecado, ou quando nós nos posicionamos contra o relativismo do nosso tempo, geralmente vem alguém dizendo: lá vem esse conservador, chato, fundamentalista, e nos rotulam como pessoas que são intransigentes porque não conseguem tramitar nas perspectivas variadas de pensamentos da sociedade. Contudo, nós somos chamados a sermos fiéis à palavra do Senhor, custe o que custar, ainda que isso possa trazer constrangimentos, ainda que isso possa trazer confrontos, ainda que isso possa trazer conflitos que do ponto de vista de alguns seja desnecessário. Mas Paulo está entendendo que doutrina não é coisa desnecessária, de que doutrina é coisa séria e precisa ser trabalhado e precisa ser lidado e tratado com muita seriedade. Nessa perspectiva, quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente vê que a igreja brasileira tem negociado tanta coisa. Em nome do politicamente correto, o sujeito casa 3, 4, 5 vezes sem o menor problema. Os relacionamentos se tornam descartáveis e impessoais sem o menor problema. O pecado é relativizado sem o menor problema. E aí a gente vê pastores dizendo: não, casamento é uma construção social. Esse negócio de que casamento precisa ser oficializado diante de Deus na igreja, diante do Estado, é uma bobagem. O casamento ele deve existir até onde tem felicidade. Se acabou a felicidade, casa de novo. E aí a gente, quando toma a postura diferente em relação a isso, às vezes nós nos aborrecemos e somos taxados de fundamentalistas, quando na verdade as Escrituras nos ensinam de que nós devemos não negar a palavra de Deus em hipótese alguma, em instante alguma, e fazer da palavra de Deus nossa única, exclusiva e regra de fé. A gente aprende com Paulo de que às vezes nós precisamos ser enérgicos quanto à doutrina, que quando a verdade do Evangelho está em perigo, não dá para se retrair, e que a gente precisa ser contundente na defesa da mensagem da salvação eterna. Quando a gente vê, por exemplo, pastores dizendo ou afirmando de que todos os caminhos levam a Deus, ou quando afirmam a fé universalista, ou quando dizem que à mesa do Senhor vão estar sentados homens como Adolf Hitler, Benito Mussolini e tantos outros mais, e a gente acha aquilo uma linguagem bonita, e em nome do amor nós cedemos aquilo e negociamos os conceitos da verdade que diz que o salário do pecado é a morte, e que o homem que vive na prática do pecado, ele vai ser condenado e vai para o inferno. Não dá para negociar a verdade. Agora, deixa eu abrir um parêntese. Existem causas e ideologias que não valem o esforço do debate. E Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina que a gente precisa, como cristãos, escolhermos as nossas lutas. Existem causas que é preciso lutar, confrontar, se esmerar e se entregar por elas, principalmente quando o Evangelho é maculado, principalmente quando doutrinas fundamentais são violadas, principalmente como doutrinas ligadas à soteriologia, à salvação, são distorcidas. Quanto a essas situações e questões, nós precisamos ser firmes e assertivos. A verdade do Evangelho genuíno é uma dessas causas. Agora, Pedro nos traz algumas lições desse texto. Se por um lado a gente aprende com Paulo algumas coisas, por outro a gente aprende com Pedro. Primeiro, que nós não podemos negociar a verdade com vistas a ficar bem com todo mundo.
Não dá para ser murista. E esse é um problema da sociedade a qual a gente faz parte. A gente quer estar bem com todo mundo. E nessa perspectiva nós não nos estressamos, nós não nos posicionamos. E aí deixamos de pregar o Evangelho, porque a gente não quer confrontar a fé do outro, a gente não quer, de certa forma, criar qualquer espírito beligerante com aquele que se relaciona com a gente. E aí a gente faz de conta de que a gente está vivendo no mundo do sítio Capão Amarelo e usa o pili-pim-pim da Emília, onde a gente pode viver um faz de conta contínuo e constante. Em Pedro a gente aprende que não dá para ficar bem com todo mundo, de que a gente deve estar do lado sempre do Evangelho, e que quando as causas, ou quando as verdades, melhor dizendo, do Evangelho, são maculadas, são feridas, nós precisamos efetivamente nos posicionar a favor do reino de Deus, ainda que isso possa trazer consequências seríssimas à sua própria vida. Segundo lugar, Pedro nos ensina que quando confrontado, não devemos justificar os nossos erros, mas reconhecê-los com humildade, porque é interessante, você não vai ver nenhuma menção de que Pedro falou o seguinte: Paulo, você está errado, cara, você está pensando que você está falando com quem? Sou eu, cara, Pedro. Você não vê nenhum tipo de arrogância petrina de alguém que teve um relacionamento com Jesus muito próximo. Pedro foi um cara que se relacionou com Jesus com muita proximidade. Lembre-se, ele participou daquele momento do Monte da Transfiguração, onde juntamente com João e Tiago, o céu desce naquele lugar. Ele era alguém que tinha extrema liberdade para falar com Jesus. E falava às vezes bobagens em cima de bobagens. Pedro era um cara que costumava ter atitudes assim abruptas. Imagina a cena, Moisés e Elias ali, o Senhor resplandecente, a glória do céu, Pedro levantando o dedo, assim: quer que a gente faça 3 tendinhas? Ele era capaz de falar coisas fantásticas. Que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos e os apóstolos respondem: uns dizem ser Jeremias, outros dizem ser João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele: tu és Pedro. Bem disseste, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Alguns minutos depois, Jesus está falando, alguns instantes depois, está falando sobre a necessidade de ir para a cruz. E aí Pedro chama Jesus à parte e fala o seguinte: olha, esse negócio de cruz é uma bobagem. Um cara complicado, transformado, um apóstolo que foi usado por Deus poderosamente, mas ainda homem e pecador, que demonstrou com essa atitude de que estava falhando diante do Senhor, e que quando foi confrontado, teve humildade de reconhecer o confronto e de saber que o confronto que ele estava sendo vítima, entre aspas, era justo e digno. O texto não traz menção alguma, mas você vai ver na sua epístola Pedro falando sobre Paulo como se fosse um cara fantástico. Ele fala: esse cara escreve coisas que a gente é difícil de entender, o que nos leva ao entendimento que, como cristãos, quando caminhamos por algumas doutrinas perigosas, a gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros e ter maturidade suficiente para aceitar a correção de outros sem ficar de mimimi. Pedro podia ter seus erros e as suas falhas, mas ele não era alguém que se vitimizava. Engraçado que o vitimismo é um dos problemas da sociedade a qual a gente faz parte. Nós, volta e meia, queremos nos tornar vítimas das injustiças que sofremos na comunidade da fé. Que absurdo, alguns dizem. O pastor veio me corrigir. Ora, você queria que ele fizesse o quê? Ele foi chamado para isso. Quantos não são os pastores que, cansados
de corrigirem as suas ovelhas e, por conseguinte, receberem em troco safanões espirituais e emocionais, abandonam tudo e deixam a coisa solta simplesmente porque não aguenta mais as injustiças sofridas no ministério. Pedro nos mostra a humildade suficiente para isso. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, assim como Paulo, lutemos pelo Evangelho. E se o teu irmão começar a pregar um falso Evangelho, principalmente dentro das condições judaizantes as quais ele defende aqui, vá a ele e diz: o que você está pregando é errado. Se ele te ouvir, como diz Mateus capítulo 18, ganhaste um irmão. Se ele não te ouvir, pega mais um e vai com ele e diz a mesma coisa. Se ele ouviu a sua mensagem, ganhaste um irmão. Se ele não ouviu, dize-o à igreja. E se ele não se arrepender dos seus pecados, considere-o como gentio e publicano. Olha a seriedade. Firmeza. Agora, como ser firme? Se nós não conhecemos as Escrituras? Como ser firme se nós não conhecemos as doutrinas fundamentais da fé cristã? Nós possuímos evangelhos dos mais variados possíveis sendo pregados nas igrejas, evangelhos judaizantes, evangelhos espíritas kardecistas que possuem a mesma construção ideológica e filosófica daqueles que estão lá fora pregando uma mensagem equivocada, trazendo a ideia de que nós precisamos experimentar dores e sofrimentos, que mediante aos karmas vivenciados nós agradamos a Deus. O evangelho budificado, onde se desconstrói a vida, a alegria, o prazer, e traz a ideia de que o cristianismo é um tipo de fé onde o sujeito vai viver uma vida sisuda e infeliz para o resto dos seus dias. Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Segundo lugar, precisamos nutrir o coração de humildade e deixar com que a palavra nos confronte, nos humilhe. Porque a Bíblia, ela tem esse poder de nos humilhar e mostrar a nossa miséria. Martin Lloyd Jones, ele costumava dizer que a pregação das Escrituras e o ensino das Escrituras numa igreja costuma fazer duas coisas. A primeira é glorificar a Deus, e a segunda é humilhar o homem e botar o homem no pó e dizer para ele: você não passa de nada e você precisa da bondade, da misericórdia, da benignidade e do cuidado de Deus em sua vida. E por fim, nós somos chamados a viver uma fé íntegra, inteira, desprovida de hipocrisia, longe de um cristianismo onde o politicamente correto se faz presente, mas firme na anunciação, na proclamação das verdades inequívocas defendidas pelo Evangelho. Deus abençoe, em nome de Jesus.